Olá, boa noite, ou bom dia, enfim, ou boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. É, eu, meu nome é Rodrigo, eu faço os vídeos desse canal aqui. A intenção, peço, a intenção geralmente é fazer alguns vídeos para fomentar, interagir um pouco com a discussão do debate político do Brasil. E a ideia estabelecer e trazer aí uma visão um pouco mais crítica acerca da situação. A rigor, existem algumas visões, né, por parte aqui de mim, deste que vos fala, acerca da situação, que são preocupantes. Então, muitas vezes acabo fazendo vídeos um tanto quanto alarmistas. Né? Originalmente, eu havia feito uma espécie de personagem, né, oráculo político, embora como se fosse uma espécie de premonição ou visão assim acerca do futuro, né, como se fosse uma espécie de atividade de vidente assim, né, acerca da situação política, tanto quanto alarmista, né, um pouco cafona assim, mas evidentemente que a ideia é buscar interagir um pouco com as visões aí acerca da esquerda e da situação política do Brasil, né? Bom, essa foi a introdução e aí sem mais delongas, eu queria essa semana foi uma semana ainda está sendo uma semana muito quente e polêmica, né? Eu fiz um vídeo, né, no começo desse ano acerca das previsões do ano. Importante que você possa dar uma olhada acerca disto, acerca deste vídeo, porque naquele vídeo eu já estava ali levantando a possibilidade dos incidentes que podem acontecer esse ano, do seu ponto de vista eleitoral, das possibilidades que se avizinhavam ali. E acho que agora, diante da situação que aconteceu essa semana e de uma série de coisas ocultas que estão acontecendo e que a esquerda não está se atentando, a esquerda não está se atentando para o que está acontecendo e é muito grave, né? Eu venho aqui neste vídeo, eu tentarei fazer em 2 vídeos, embora para que não fique muito longo, então eu peço que tenha um pouco de paciência para que a gente possa, com calma, e esmiuçando a situação do país, enfim, a situação deste ano, que é um ano que pesado, é um ano vai ser um ano meio que complicado, né? Todo mundo já sabe disso, mas existem algumas condições, algumas situações muito problemáticas e que estão passando de forma oculta diante da esquerda, né, e das lideranças. Porém, em relação a essa semana e a polêmica da semana, que é o caso Monark, né, do Flow Podcast, acho que é bom. Eu queria fazer este primeiro vídeo relativo a este tema, para depois fazer o segundo vídeo que é relativo ao tema das eleições, né? Bom, então vamos lá. O que acontece relativo ao caso Monark, né? A rigor, é muito simples, né, o que aconteceu relativo ao Flow Podcast. Primeiramente, né, Monark e Igor, eles são os donos do podcast, né? Monark então vai lá e diante de um contexto junto do Kim Kataguiri, ele faz esse enunciado aí acerca da defesa da existência de um partido nazista, pois afinal de contas existem partidos comunistas, né? E o nazismo e o comunismo seriam, entre aspas, a mesma coisa.
Isso gerou uma avalanche, né? Foi uma gigantesca mobilização digital, né? Que envolveu o Brasil inteiro, né? Realmente foi uma coisa de tamanho nacional, né? E, e o monarca foi, digamos assim, demitido, né? Houve ali uma demissão, um cancelamento, e o monarca vai até. A tendência é que ele seja indiciado e preso por crime de apologia ao nazismo, por ter, digamos assim, expressado uma opinião. O monarca, ele fez isso como uma forma de protesto, né, entre aspas, acerca do tema da liberdade de expressão, né, porque afinal de contas, e aí acho que esse é um tema importante para a esquerda, porque a esquerda ela não está numa boa situação e ela não sabe disso. Por quê? Porque isso é uma armadilha da direita. A direita faz isso como uma armadilha. Então, o monarca, como um direitista cínico, né? O monarca ele é um direitista cínico e hipócrita. Né? Então, a hipocrisia e o cinismo de monarca, né? e dos direitistas de um modo geral, incluindo o Kim Kataguiri, que estava lá, é um comportamento extremamente antiético do debate. Só que o que acontece? Quando ele simplesmente diz que. Quando ele simplesmente faz uma apelação a um tema que é tabu, que é o nazismo, né, na sociedade como um todo, né? Ele por si só é um personagem, o monarca. Então, dentro desse personagem, ele se utiliza deste tema tabu para provocar uma reflexão acerca dos limites da liberdade de expressão, né? Só que inconscientemente, o que ele faz? Ele polariza o país. Essa é a armadilha. Ele cria uma polarização entre a direita, que defende a liberdade de expressão, e a esquerda, que defende a censura. E a esquerda cai nisto, né? É evidente que a fala do monarca, ela é uma fala deplorável. Ela é uma fala deplorável. Né? Ela é uma fala criminosa, sim. Só que o que acontece? A esquerda cai na armadilha. Porque daí, veja bem, quando a esquerda se levanta para repudiar a fala do monarca, a esquerda ela acaba, digamos assim, censurando o monarca, entendeu? Ela acaba censurando o monarca, né? Aí o que acontece é uma coisa tóxica. A esquerda ela fica hipnotizada por isto. Ao ficar hipnotizada por isto, qualquer pessoa que tente acordar o cidadão que está hipnotizado por isto, ele é atacado. Né? Então, por exemplo, se eu, muito, certamente uma pessoa de esquerda que esteja ouvindo essa minha fala vai dizer que eu estou sendo conivente e passando pano para o monarca. Essas retóricas que a esquerda caiu, essas retóricas que a esquerda construiu, passar pano, digamos assim, esta patrulha, esta forma de fazer política que é a vigilância, que é digamos, o punitivismo, né? Quer dizer, então houve uma voz unânime em toda a esquerda que em um tom de punir, né? Ou seja, o monarca precisa ser punido, né? Então o que acontece? Isto não condiz com o comportamento de esquerda.
Isto não condiz com o comportamento de esquerda. O comportamento punitivista não condiz com o comportamento de esquerda, verdadeiramente. É a esquerda que está caindo numa armadilha da direita para fazer isto. Então, esse é o ponto 1. Né? Esse é o ponto 1. Aí vem a pergunta, como então reagir em relação a isto? Né? Qual deve ser a posição correta? Enfim, evidentemente que a posição correta ela tem que ser uma posição crítica. A esquerda precisa ter a posição crítica, fundamentalmente. E já explico. Quais são as posições críticas que a esquerda precisa ter diante de um caso como este? Um caso como este, que é este do monarca, né? Qual que é a posição crítica que você precisa ter, que a esquerda deveria ter, que é necessário que a esquerda tenha? Primeiro, você precisa separar a fala do monarca da liberdade de expressão. Então, esse é o ponto 1 do pensamento crítico. O ponto 1 do pensamento crítico é você tem que entender o contexto das coisas e você tem que pensar analiticamente a partir de como que você faz uma separação, né, do discurso que está sendo colocado ali, da retórica com a qual ele está utilizando. Então, perceba, o que eu quero dizer com isso? O monarca, ele usa a liberdade de expressão para fazer um discurso pró-nazismo. Né? Aí vem a esquerda e diz, olha, você não pode usar a sua liberdade de expressão para fazer um discurso pró-nazismo. Né? Você não pode, porque o discurso pró-nazismo é criminoso. Né? Aí, só que implicitamente, qual é a mensagem que está sendo dita pela esquerda? Ora, você não pode usar a sua liberdade de expressão sempre. Por quê? Porque em algum momento você precisa ser censurado. Então, implicitamente, né, a mensagem que fica que a esquerda traz você precisa ser censurado. As pessoas precisam ser controladas. As falas das pessoas precisam ser controladas. E a direita vai explorar isso, cara. A direita vai pegar isso que está implícito na fala da esquerda e extrair, né, puxar do lado inconsciente dessa fala, essa mensagem oculta, e vai jogar para as pessoas. Vai dizer, olha, a esquerda é autoritária. Então, a posição correta primeiro, você tem que criminalizar a fala do monarca. Sim. Ninguém deve apoiar o monarca. Então, por exemplo, o PCO, a gente viu aí o PCO, que é um partido importante, é um partido que precisa ser respeitado pela esquerda, né? Mas o PCO errou, na minha opinião, o PCO errou ao defender o monarca. Mas o PCO acerta ao defender a liberdade de expressão. Essa é a posição correta. Você tem que separar, é o pensamento crítico que a esquerda como um todo precisa ter. Você tem que separar, você tem que sair do fanatismo hipnótico, a esquerda precisa sair do fanatismo hipnótico e separar o que é a fala do monarca da liberdade de expressão. O monarca, ele não defende. Quando você faz isto de verdade, né, você começa a compreender que o monarca, ele não defende a liberdade de expressão. Ele é um cínico. É o cinismo do monarca. O monarca não defende a liberdade de expressão. O monarca, ele está agindo de maneira cínica justamente como uma estratégia de fragilizar a esquerda. Ele não defende a liberdade de expressão. Ele está ali, ele é um personagem fazendo aquilo. Ele está sendo um personagem fazendo aquilo. Entendeu? Então a esquerda precisa sair do feitiço feito pelo personagem monarca e pensar de forma crítica. Primeiro, a fala do monarca é uma fala criminosa.
Né? Isso significa que o monarca precisa ser preso e passar o resto da vida na cadeia e ser banido? Não, não. Ele precisa ser colocado, é necessário que as pessoas olhem e falem assim, olha, a esquerda precisa fazer, emancipar o pensamento das pessoas e falar assim, o monarca, ele não defende a liberdade de expressão. O monarca não defende a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, a verdadeira liberdade de expressão, ela é feita com a ética. Você tem que ter a ética do debate. A partir do momento que você não tem ética no debate, e o monarca não tem ética no debate, ele não está defendendo a liberdade de expressão. Ele está defendendo a liberdade, ele está defendendo o posicionamento falso. Ele está subvertendo o conceito da liberdade de expressão. Mas ele não está defendendo a liberdade de expressão. Então nós temos que defender a liberdade de expressão através da ética no discurso, através da ética e da coerência na fala. Entendeu? E não dizer que a liberdade de expressão tem limites. Esse é o correto. O correto é você desmontar o discurso do cara. É você chegar e falar assim, escuta, o monarca é um hipócrita, é um cínico, porque ele não defende a liberdade de expressão. Ele defende, porque a liberdade de expressão, ela possui uma ética. E a liberdade de expressão tem como prerrogativa a ética do debate. A ética do debate, a coerência, o respeito à opinião do outro. Né? E o monarca, e o tempo todo, o que você vê ao monarca digamos assim, interrompendo o outro, desrespeitando o outro, desrespeitando subvertendo o que o outro está dizendo, são todas as estratégias antiéticas de um discurso, que isso não condiz com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe a partir de uma ética. O fundamento da liberdade de expressão é a ética. Você não pode... E é assim, ok, você não pode dizer qualquer coisa a qualquer maneira, de qualquer jeito. Tudo bem, todo mundo da esquerda sabe disso. Todo mundo da esquerda sabe disso. Agora, você, digamos assim, adotar um discurso punitivista em cima do monarca e dizer que ele precisa ser punido, porque o monarca sendo punido vai servir de exemplo para que... Isso é um comportamento da direita. E aí isto é muito ruim. Isso é muito ruim para a esquerda. Muito ruim para a esquerda. A esquerda, quando ela faz isso, ela perde o jogo. Quando você chega e diz o cara tem que ser punido e ele tem que ser varrido do mapa, por qualquer motivo, a esquerda perde o jogo. A esquerda cai na vala do erro. E a esquerda caiu na vala do erro. Infelizmente, caiu na vala do erro. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Metaforicamente falando, para aqueles que vou tentar usar uma metáfora simples, que é a famosa metáfora do bebê e da água suja. A famosa metáfora de que você não pode jogar o bebê, você tem que jogar água suja e não jogar o bebê. Ou seja, você tem que, digamos assim, jogar fora a fala do monarca em relação ao nazismo. Mas você não pode jogar fora a liberdade de expressão, a defesa da liberdade de expressão. Isso falando em relação à esquerda. Em relação a nazismo e comunismo, esse é um outro problema. E já explico por quê. A questão que envolve nazismo e comunismo, enfim, todo mundo sabe, é uma coisa muito, digamos assim, trivial do seu ponto de vista teórico, é uma coisa muito simples. Por que o nazismo tem que ser crime e o comunismo não? Porque essa é uma retórica da extrema-direita, em defesa ao nazismo. Ou seja, você dizer que o comunismo e o nazismo são a mesma coisa. Já que o nazismo é criminalizado, o comunismo deveria ser criminalizado. Esse é um discurso simples e que ele é muito fácil de ser propagado. E aí o que acontece?
A esquerda cai nisso, cara. A esquerda cai nisso. Esse é um problema muito grave. Porque quando a esquerda ela assume a posição de punição, a posição punitivista, ela cai, ela incide neste erro, né, de você, uma vez que uma vez que o punitivismo tem como prerrogativa, tem como alvo o nazismo, né, o que acontece e esse discurso de uma ideologia totalitária, né, ao ser associado ao comunismo, e é muito fácil você associar ao comunismo, o que acontece? Você acaba abrindo a brecha para que o comunismo seja criminalizado. Esse é um ponto fundamental. Aí o que acontece? Bom, muito bem, só que isso é uma concepção completamente equivocada. Completamente equivocada. Por quê? Porque o nazismo é uma ideologia na qual ela tem como prerrogativa, digamos assim, a higienização da sociedade, eliminando, é uma ideologia de extermínio, né? É uma ideologia enfim, que permite e possibilita ao sujeito a ação violenta sobre o outro, né? É uma construção retórica, uma construção de uma subjetividade que permite ao sujeito avançar sobre o outro, avançar sobre o outro no sentido de exterminar o outro, né? O comunismo, né, na sua origem, né, ele pode ter uma interpretação assim na medida em que você permite, na medida em que o comunismo ele defende a extinção da burguesia. Entendeu? Então isso permite com que o movimento comunista, né, avance sobre a burguesia no sentido de exterminar a burguesia. Então esse discurso retórico, ele pode ser, essa associação ao ser feita desse jeito, pode possibilitar a criminalização do comunismo, o que é muito grave, né? Por quê? Porque a ideologia comunista, o comunismo como ideologia, como conceituação, ele é uma ideologia que ela tem uma conceituação teórica da sociedade, né? Ela parte de uma teoria, né, e de uma meta, de um princípio, de uma causa final, que é uma sociedade sem classes. Mas isso é uma concepção utópica. É uma concepção utópica. Mesmo o Manifesto Comunista do Marx, mesmo ele, embora ele diga ali quais devem ser os métodos, que seria a tomada dos meios de produção, enfim, tudo mais, tudo isso você pode interpretar como sendo uma atividade violenta, agressiva contra a burguesia, mas assim, e é possível ser interpretado isso, o que é perigoso. Mas a concepção social e econômica do marxismo, no sentido da teoria e da visão acerca de como funciona a sociedade, isto não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa que o nazismo tenha feito, com qualquer coisa associada ao nazismo, porque o nazismo parte de um preconceito e de uma percepção de mundo falsa, de que uma raça era superior às demais. O marxismo não. O marxismo ele parte de uma prerrogativa, de uma narrativa, de uma concepção de mundo, né, que você pode, digamos assim, visualizá-la na prática. Evidentemente que não é uma epistemologia, não é uma ciência exata, né? Você não pode enxergar, você não pode usar o marxismo para ter uma visão de uma ciência exata, né? Mas o marxismo, enquanto uma ciência econômica,
ela é uma coisa extremamente factível, extremamente uma elaboração discursiva extremamente eficiente na interpretação do real, na interpretação de como funciona a sociedade. A questão, por exemplo, de uma classe que possui os meios de produção, mas não possui a força de trabalho, e uma outra classe que possui somente a força de trabalho, mas não possui os meios de produção, por exemplo. São concepções teóricas, construtivas de linguagem que são muito digamos assim, elas ajudam muito ao sujeito a compreensão da realidade. Daí, né, a emancipação da consciência das pessoas perante ao problema da pobreza, da miséria, da fome. Né? Até a teoria marxista ela é fundamental para você ter uma compreensão do porquê que existe, do porquê que a gente está vivendo, por exemplo, num país onde você tem não sei quantos milhões de desempregados, não sei quantos milhões de pessoas passando fome. Um país que é rico em recursos naturais. Né? Então, assim, é extremamente criminosa a possibilidade do comunismo ser criminalizado como nazismo. E a postura punitivista da esquerda em relação ao nazismo, por conta da sua prática violenta, enquanto a sua instrumentalização de uma prática violenta, ela pode servir de álibi para que as práticas violentas perpetradas pelos comunistas lá no passado também sejam criminalizadas, também sejam punidas. E uma vez que você criminalizar o comunismo, primeiro, a criminalização do comunismo é a castração completa do povo de se conscientizar, de se emancipar e de ir à luta. Além do que, a criminalização do comunismo vai servir de maneira extremamente eficiente em simplesmente suprimir completamente todo o conhecimento teórico que existe nas universidades, por exemplo, acerca enfim, da sociedade, da compreensão de mundo, enfim, entre outras coisas. Então, é catastrófico, é uma coisa catastrófica e muito perigosa, né? E por fim, tem também uma questão que é relativa às instituições, né? Existe uma concepção que a esquerda está tendo acerca desse incidente do monarca e da sua fala em defesa ao nazismo, em defesa da existência de um partido nazista, no seguinte sentido: monarca precisa ser punido, porque é a lei que é capaz, é a institucionalidade que vai proteger a minoria do nazista. Ou seja, então é a institucionalidade que vai proteger a vítima do nazismo do nazista. Né? Ok. Isto, eu não vou dizer que isto é uma falácia, né? Porque de fato o nazismo ele por ter uma origem no fascismo, né? E o fascismo ele tem o fascismo ele é uma doutrina militar, né? de militarização e de tomada do poder por parte do poder militar, digamos assim, suprimindo o poder das instituições, o poder institucional. Podemos dizer que sim, seria em tese, as instituições vão proteger o cidadão dos nazistas. Porém, tem um problema aí. É um problema nisso. E isto pode ser verdade, sim.
Mas tem um problema no seguinte sentido. O Estado burguês, ele tem como o braço, ele é protegido pelo militarismo, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar. Né? Então, essa é uma força que pode... As armas do militarismo, elas podem apontar para o cidadão, elas podem apontar para a minoria, no caso os judeus, os negros, enfim, como ela faz, né? Como o Estado burguês autoritário faz, como a gente vê no Brasil. Mas ela também pode apontar para o próprio Estado. É uma arma que não aponta só para o cidadão, ela aponta também para o Estado. Então, o fascismo que ameaça o cidadão, ele ameaça as instituições. E essa arma é a polícia, é o exército, e esse é o problema. Esse é o problema fundamental. Porque uma coisa é você... É o monarca que não é ninguém. O monarca é um zero à esquerda. O monarca é um nada. É ele chegar e ele ser linchado. A esquerda vai lá e lincha o monarca, né? Achando que está linchando o Mussolini. Só que você tem o Bolsonaro e o bolsonarismo comandando as Forças Armadas e a Polícia Militar, armando as pessoas, né, as milícias, legalizando uma lei. Isso está acontecendo neste momento, legalizando uma lei que vai permitir com que os bolsonaristas andem armados nas ruas no ano de eleição. E a esquerda não está se atentando para isso, cara. Essa é a merda. Então a esquerda está gozando com o linchamento do monarca, que não é nada, achando que está linchando o Bolsonaro, e não está. O Bolsonaro está se armando por trás, nas costas dessa esquerda hipnotizada com o linchamento do monarca. As milícias bolsonaristas estão se armando. Essa é a merda. Esse é que é o ponto. Então agora eu vou deixar aqui o final desse vídeo e vou depois continuar a partir deste tema no próximo. Até.